a pensar que as histórias de amor tradicionais, Bela Adormecida, Branca de Neve, todas essas talas, como é que elas terminam? Viveram felizes para sempre. Ou seja, terminam onde começam, não é? Porque de facto é exatamente quando chegamos ali, o príncipe encantado encontra a sua princesa, aí começa. Portanto, terminar aí é aí é que começa a grande história, não termina. Mas de facto, se nós olharmos à volta, a maior parte dos casais é assim mesmo que pensa, ou seja, chega ali e pronto, já está. E agora entramos em piloto automático. Isto é que foi até agora, apaixonar-se, aquela maravilha, e agora entramos em piloto automático. Agora é trabalhar, fazer, andar para a frente, não é? E perde-se o encanto da história de amor. É um bocadinho como se fôssemos juntando tijolos e alguém nos perguntasse: para que estás aí a juntar tijolos? Não, se vê, o que é que sai? Como eu quando estou a brincar ao Lego com o Daniel, o que é que vamos fazer? Não sei, vamos lá ver, olha, metes aqui um Lego, metes aqui outro, vamos lá ver o que é que sai, olha o que é que tu achas que isto é. É um bocadinho assim que muitas vezes nós nos colocamos, logo se vê. E então nós temos aqui a parábola que eu queria ler convosco, Lucas 14, são 2 versículos. E é uma parábola que muitas vezes nos passa despercebidas na nossa leitura, não é uma parábola que estejamos tão habituais. Lucas 14, 28 a 30. Se tiverem a Bíblia, podem seguir esse bocadinho que aí está. Alguém quer ler? Já tenho aí marcado. Quer ler, Catarina? Está aí já aberta? Então, do Evangelho de São Lucas: quem de entre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a concluir? Não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a troçar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É exatamente isso. Ok? Faz todo o sentido. Se queremos construir uma torre, primeiro vamos pensar se temos os meios para o fazer. Não vamos fazer como a família Paulo, que se mudou para um casarão na Idanha, em que, pronto, lá fez a canalização, lá fez a eletricidade, lá fez o chão, mas disse que quando tivesse dinheiro fazia o telhado. E agora andamos com os baldes de casa, de quarto em quarto, não é? A parar a água. De facto, se isto na nossa família até se vai fazendo, na vida de uma família, na vida espiritual de uma família, não é de todo aconselhável. O que é que costuma acontecer então é que de facto passamos a vida a apagar fogos, ou como nós, com os baldes de quarto em quarto. Se preocupem, empilhados, já estão lá os construtores, mas eles agora precisam de uma semana de sol para conseguir acabar, e está difícil encontrar a semana de sol para o cimento secar. Mas pronto, a gente vai pôr um baldezinho aqui, um baldezinho ali, e muitas outras famílias passam tempo a apagar fogos. Ei, que horas é que eu nem saio hoje? E vai, corre. Ai, mas não dá, hoje não posso ir ao retiro porque tenho que fazer isto, tenho que trabalhar. Não, a missa ao domingo, é impossível, combinei aquela reunião, e andamos a vida a apagar fogos. Então, sobretudo nos primeiros anos de casamento, eu penso que isto acontece em muitas famílias, a sensação que se tem é mesmo de se estar a afogar. Outro que eu vi um comentário muito engraçado, que alguém perguntou a um casal que tinha 4 filhos em 5 anos, e perguntaram qual foi a sensação de chegar no quarto, como é que eles reagiram a chegar 4 filhos, assim todos estão seguidos, e eles disseram: sabem como é? Imaginem como é alguém estar no oceano, no meio do mar, a afogar-se. E levanta os braços a pedir socorro e alguém atira com uma criança. É assim. E de facto é assim, não é? E depois é salvar-nos a nós também, tudo ao mesmo tempo. E então nós podemos correr o risco, no fundo, como diz aquela parábola, de começou e não conseguiu acabar. Portanto, aquele viveram felizes para sempre é de facto um ponto de partida. Vamos fazer dele um ponto de partida para construir a nossa vida.
E começamos a construir a nossa casa com... É que eu agora estou perita nisto de construção, por isso é que eu vos disse que ia falar deste tema. Começamos pela estrutura. Não é? Nós começámos pela estrutura, canalização, paredes, soar, estas coisas todas. A estrutura tem de ficar no sítio. Então, na nossa casa, na nossa família, a estrutura, a pedra angular, a primeira pedra que temos de colocar é, de facto, o primado de Deus. Deus no centro, Deus a rocha, Deus o fermento que faz crescer e levedar a massa. Se não tivermos este fermento, a massa não leveda, não cresce. E nós vemos muitas famílias em que, de facto, a massa não é? Cada um para o seu lado, cada um faz, estão juntos, partilham o mesmo Wi-Fi e cada um faz uma vida independente, não é? É basicamente isso. E Jesus é este fermento que, de facto, nos faz crescer, levedar, tornar em pão, fazer alimento, permitir que nos alimentemos, que nos sintamos saciados dentro de casa. Ele é a rocha. É que se Deus não for o centro das nossas vidas, e muita atenção a isto, se Deus não for o centro das nossas vidas, qualquer outra coisa será. Qualquer outra coisa será. E muitas vezes o que acontece é que nós pomos no centro das nossas vidas pomos no centro das nossas vidas, por exemplo, os nossos filhos. E os nossos filhos não é o centro das nossas vidas, já vamos falar deles. Às vezes é tudo ali a gravitar à volta, não é? À volta do Rei Sol. E, portanto, cuidado, o centro tem de ser Deus. Há sempre aquele perigo. Às vezes, quando eu vejo os noivos, quando se vão casar, eu vou fazer-te muito feliz. Errado. Se já estás a dizer eu vou fazer-te muito feliz, o fracasso está garantido. Tu nunca a farás feliz. Só Deus nos pode fazer felizes. Nós podemos prometer amar, ser fiel, respeitar, fazer feliz, só Deus pode. Só Deus nos pode encher o coração de felicidade. Nós iremos sempre desiludir o outro. E Ele irá sempre desiludir-nos. Nunca pensemos que vamos conseguir fazer tudo. Ainda outro dia eu falava com a Sónia por WhatsApp, trocávamos mensagens, estávamos a divagar, como eu disse ao João, estávamos a falar, vamos preparar o retiro, mas depois começámos a divagar. Nunca vamos conseguir curar todas as feridas dos nossos filhos com um beijinho no joelho, como fazemos quando eles são pequeninos. Tomáramos nós, eu já vivi o suficiente para saber que não. Há feridas que só Deus é que pode curar. E não são culpa nossa. O mundo não gira à nossa volta, está bem? Não somos o centro do mundo. Não nos cabe a nós este lugar do centro. Só Deus pode ser o centro. Só Ele pode curar. Só Ele pode trazer felicidade. Só Ele pode dar estrutura à nossa vida. Nós nunca seremos os pais perfeitos. Os nossos filhos nunca serão os filhos perfeitos. Nunca teremos uma relação perfeita. Ok? Se exigimos isto do outro, dos filhos, do marido, nós estamos a exigir-lhes algo que é de Deus, que só pertence a Deus. De quem sou eu? Esta é a pergunta básica da nossa vida. Se houver aqui alguém que queira começar a ler a Bíblia do princípio, este princípio será a primeira carta de São João. A primeira carta de São João situa-nos direitinhos naquilo que é importante. E aquilo que é importante, São João vai dizer, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19, ele vai dizer, somos de Deus. Se forem à primeira carta de São João, ele vai nos dar a resposta mais importante. Somos de Deus. Pertencemos a Deus. Nós somos de alguém. E isto é fantástico, saber que somos de alguém. Somos filhos de Deus, acrescenta ele. E vai dizer isto também na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1. Ele vai dizer que maravilha, olhem só, sermos chamados filhos de Deus. João está em êxtase diante desta realidade. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Significa isto que somos amados por Deus incondicionalmente. Porque é que nós amamos os nossos filhos? É porque são os mais espertos, os mais bonitos, os mais talentosos? É por isso que nós amamos os nossos filhos? São os melhores? É porquê? Porque são nossos. É simplesmente porque são nossos. E é por isso que Deus nos ama. E nós ficamos tão admirados às vezes por ver Deus, como é que Ele gosta daquela pessoa, como é que Deus deu a vida por aquela pessoa. Porque é seu filho, porque é
para os nossos bebês e são os mais lindos do mundo. Não há ninguém mais lindo, não é? Estamos lá na maternidade com eles ao colo, a gente olha para a volta, não é muito mais lindo. Não é? O nosso é sempre o mais lindo. E Deus é assim que olha para nós. Nós somos amados por Deus, como estes recém-nascidos que nos são depositados ao colo. Ele ama-nos antes da gente fazer alguma coisa. Nós amamos os nossos filhos antes de eles serem sequer capazes de olhar para nós, de abrir os olhos, não é? Eles ainda não olharam para nós e nós já damos a vida por eles. E é assim que Deus nos ama. Não precisamos fazer nada para Ele nos amar, mas isto é difícil de aceitar. Eu acho que é difícil nós olharmos para nós e dizer como é que Ele me ama assim? Como é que Deus me ama desta forma? E então, aquilo que acontece na família é que o nosso chamamento na família é a sermos sinal deste amor. A família é o mais perfeito ícone da Santíssima Trindade na Terra. Não há nenhum mais perfeito. Porque é o amor, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo e um só Deus. A família é este amor. Os dois são uma só carne. E este amor entre os dois, que é livre, total, fiel e fecundo, são as 4 características do amor conjugal que nunca podemos esquecer. Livre, total, fiel e fecundo. E se assim for, ele é a imagem da Trindade, a imagem do amor de Deus. Não há imagem mais perfeita na Terra. E por isso nós temos de ser uns para os outros, dentro da família, imagem deste amor. Será que estamos a ser? Será que o meu marido vê em mim a forma de amar de Deus? Será que eu o amo incondicionalmente, sem pôr qualquer condição, sem exigir, sem ter exigências? Será que os meus filhos sentem que eu os amo incondicionalmente? Aqui São João Bosco, que é o fundador dos salesianos, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: não basta que amar os jovens, dizia ele aos seus pais, não basta amar os jovens, é preciso que os jovens se sintam amados. Porque nós às vezes estamos muito descansados. Como que eu amo os meus filhos? Eles sabem? Sabem? Será que nos dizemos? Será que sabem mesmo? Será que sentem, que recebem de nós esse amor que é de Deus? A missa dominical. Começámos pela missa, pela adoração eucarística, pôr Deus no centro. Esta estrutura, se nós queremos esta casa forte, pôr Deus no centro, a missa. Às vezes há sempre esta questão, ainda há pouco eu me debatia em conversa com algumas pessoas a perguntar: mas porquê que a Igreja diz para o canto? Porquê que temos de ir à missa todos os domingos? E eu pensei assim: quando nasce o meu filho, quando os meus filhos nasceram, se alguém me dissesse assim: olha, tu agora tens de cuidar dele, dar-lhe de comer, alimentá-lo, vesti-lo, educá-lo, assim, não sei, não precisas de me dizer, mas olha que é obrigatório. Pois, eu sei, mas eu nem sequer me passa pela cabeça que seja obrigatório. Eu faço isso porque sim. Mas agora imaginemos que eu, de facto, não os alimento, não os levo ao médico, deixam de ir à escola, o que é que vai acontecer? Vão lá bater à porta, não vão? Vão. Vão dizer: olha que é obrigatório. Vão lá bater à porta. E se os meninos não forem à escola, ao fim de 3 semanas, a escola segura vai lá à casa, vai buscá-los. Depois a segurança social intervém. Então, ao final, ele não é obrigatório. É triste que chegue o dia em que nos digam: ir à missa ao domingo é obrigatório. É triste que chegue esse dia. A oração familiar, a oração diária na nossa casa, rezarmos, somos uma família que Deus é o centro da nossa vida. Então a oração tem de ser o centro da nossa família. Tem de ser o momento mais feliz lá de casa. Eu acho que graças a Deus o Daniel andava à minha procura pela casa. A casa é muito grande. Ele andava à minha procura: mamãe, onde estás? Eu estou aqui. Estás aqui aonde? Estou aqui na sala. E eu: na sala de jantar ou na sala de rezar? Eu estava na sala de jantar, não. Eu fiquei então a ver que a nossa sala de estar chama-se sala de rezar. E os filhos adoram a hora de oração. É a hora em que cantamos e tocamos flauta e guitarra, e mais outro cântico, e mais outro, em que partilhamos a palavra, lemos as leituras da missa, conversamos sobre elas. Às vezes as pessoas dizem: mas eu não percebo nada da Bíblia, não conheço a Bíblia. Então aprende. Como em tudo o resto da vida, não é? Se a nossa catequese está no nível da escola primária, se nós já evoluímos em todas as outras áreas da nossa vida,
Pois convém que a gente também evolua. Somos adultos, sabemos onde buscar informação, procuramos. Hoje em dia está tudo a um clique. E, portanto, aprendamos. Deus nunca nos vai esconder, nem tudo. Deus nunca nos vai esconder a sua graça. E se nós, de facto, procurarmos, diz a Bíblia, o Senhor deixa-se encontrar por aqueles que procuram. Se de facto tivermos vontade em encontrar, Ele arranjará forma de se fazer encontrar. Então é nossa obrigação, como pai, mãe, que queremos educar os nossos filhos na fé, fazer este esforço para estudar a palavra, para aprender todos os dias, para depois a podermos transmitir quando chegar a hora à noite e eles fizerem perguntas. E estamos a ler agora o Apocalipse. E outro dia vocês se leram aqui as famílias Caná, certamente leem as leituras diárias também todos os dias. Vinham aquela descrição magnífica, não é? Os seres vivos, os olhos. Eu vinha com ideias de fazer umas perguntas. Que não venha com o Apocalipse. É assim uma estrutura geral. Mas vimos aquela descrição toda, nós a ler aquilo lá em casa, e assim, o David assim com uma cara, assim, vês, David, tu falas na Marvel, e afinal. E ontem eles estavam a comentar, um amigo qualquer fez assim uma coisa mal, ou um deles, não sei o que foi, e o David assim, pouca sorte dele, olha, assim nunca vai chegar a ver os seres com 6 olhos atrás e 6 olhos à frente. Eu fiquei a pensar, é giro de facto estas nossas conversas, que ninguém entenderia, pronto. Só dentro de facto, quem está dentro destas nossas piadas bíblicas, só quem está dentro de facto desta leitura diária, todos os dias, a Bíblia, na nossa casa, o terço, a palavra, o carinho da mãe ali connosco, rezarmos os mistérios do terço. Agora o Daniel, que também já quer ficar até ao fim do terço, e então vai-se encostando, a gente ia estar a meio, antes do terço, mas ela agora quer ficar a oração até ao fim, então encosta-se assim a nós, e com sorte adormece a meio e pronto. Portanto, esta cadência desta oração que, como alguém dizia, embala o próprio Deus, não é? E que nos embala e nos coloca neste ritmo da noite. Tão bom podermos ter este tempo ao serão todos juntos. Às vezes é o único tempo que temos em família. É estes 3/4 na nossa casa, é cerca de 3/4 de hora que passamos ali ao serão, se ir ao jantar, sentados, a cantar, conversar sobre as leituras e, por fim, rezar o terço. Alguns vão adormecendo. O António geralmente também adormece, mas vai abrir o olho enquanto a Sara não estiver na cama. Ele é mais velho que ela, também não pode ir. Tem sempre assim o seu orgulho macho. E então lá fica ele, a Sara vai para a cama, mãe? Não, mas eu também aguento até ao fim, pronto. E lá vamos aguentando a rezar o terço. Deus pelo meio, Deus ali no meio, na nossa casa, na nossa vida. A igreja estrutura-se, nós às vezes pensamos que a unidade básica da estrutura da igreja que é a paróquia, diocese e Igreja Universal, Roma. Mas não, a unidade básica é a família. Porque todos nós fomos, no nosso batismo, ungidos sacerdotes. Fomos ungidos sacerdotes. Nós exercemos o sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós. E depois temos os sacerdotes ordenados. Mas todos nós temos esse sacerdócio comum, que significa que podemos e devemos ofertar a nossa vida no altar. Nós vemos, por exemplo, os acólitos. O nosso pai, lá acha muita graça que o António faz os gestos todos que aprendeu aqui nos seus anos, ao acolitar, quando faz o lavabo e tudo, e o ofertório, prepara o altar. O nosso sacerdote diz, ele nunca se esquece da inclinação. Ele faz tudo com a sua inclinação. São gestos litúrgicos. São esses gestos litúrgicos. Não é chegar lá, toma lá o pão, toma lá o vinho. E na nossa casa como é? Põe lá esses pratos. Olha, vê lá o que cai aí no frigorífico. Gestos litúrgicos. A nossa vida feita liturgia. Pôr uma mesa bonita, estender uma toalha, preparar a mesa como deve ser, cantar à volta da mesa, pôr umas flores, preparar como deve ser, sobretudo ao domingo, no dia do Senhor, marcar de facto os gestos da nossa vida, transformar os mais pequenos gestos da nossa casa em gestos litúrgicos, porque eles são gestos litúrgicos. Todo o serviço que nós fazemos uns aos outros é o mesmo serviço que fazemos a Jesus, que está ali no nosso meio. Quem receber um pequenino, em meu nome a mim recebe, eles estão
nós às vezes é despachar. Oferecer a nossa vida a Deus em todo momento. Eu gosto muito daquela citação daquele teólogo luterano, Richard Richter, que diz: o reino cresce e o agente deste crescimento não é um homem piedoso no templo, mas uma mulher na cozinha. A mulher que amassa o fermento, não é? Naquela parábola em que Jesus nos diz que a mulher amassa o fermento e a massa cresce. É esta mulher, com os seus gestos diários, na cozinha, em casa, que faz crescer o reino de Deus. Jesus vai de propósito buscar estes gestos simples e humildes para nos mostrar que nós, na nossa vida todos os dias, quando cuidamos uns dos outros, estamos a fazer crescer o reino de Deus. Os filhos são-nos oferecidos a nós, pais, para nos santificarem. É para fazer de nós santos. E os que são mais duros de santificar precisam mais filhos, pois é natural. Deus vai nos dando filhos e nós estamos ali confortavelmente sentados no sofá, a descansar, a ver televisão, e um filho chama e nós nos levantamos, contrariamos a nossa vontade e lá vamos, não é? Chegamos a casa cansados, chega a casa ao fim de um dia inteiro de aulas e depois começa outro dia inteiro de casa. Portanto, os filhos são-nos dados para nos santificarem, para puxarem por nós, não é? Para tirarem o melhor de nós. Não é? A partir do momento em que nós temos filhos, nós preocupamos com coisas que nunca nos tínhamos preocupado, não é? De repente o bullying das escolas, uau, agora já começa a ser uma preocupação, qualidade da alimentação, agora já nos preocupamos com o que os outros comem. Nós, a partir do momento em que temos filhos, tudo à nossa volta ganha outro valor, porque cuidamos do mundo deles, cuidamos daquilo que é para eles. Eu, quando estou a construir a casa que estou a fazer agora em Tenha, a preocupação do Nai, ela é sempre: eu quero deixar esta casa que herdei melhor do que a recebi, para poder deixar aos meus filhos algo melhor, para que eles tenham algo que eles possam transmitir. E quem diz isto com uma casa, diz isto com a nossa vida inteira. Ou seja, nós melhoramos esta casa para que quem a vai herdar a herda em muito melhor estado. Nós melhoramos o nosso feitio, nós santificamos, tornamos mais dóceis. Nós temos sempre esta preocupação, não é? Ela e eu, quando chegarmos à velhice, porque eu acho que nós, quando chegamos à idade avançada, de ancião, aquilo que foi as nossas qualidades, os nossos feitos são muito bem ao de cima. E então, se nós trabalharmos o nosso caráter agora, é o que eu disse, se calhar damos menos trabalho aos filhos, se formos agora já mais suaves, se tivermos agora já controlado o nosso temperamento, não é? Quando chegarmos a velhos não seremos tão resmungões, já sabemos. Estas coisas, portanto, os filhos estão-nos dados para nos santificarem. É o plano de Deus. E nós somos dados aos nossos filhos para os santificarmos a eles. Para fazermos deles homens e mulheres bem resolvidos, não é? Bem adultos, capazes de levar este mundo para a frente. Portanto, temos esta relação mútua entre nós e os nossos filhos. Santa Zélia Martin, mãe de Santa Teresinha, dizia: eu desejo ter muitos filhos para os criar para o céu. É isto que nós temos de fazer com os nossos filhos, criá-los para o céu. Não é para uma felicidade de 70, 80, 90 anos, é para uma felicidade eterna. É isso que nos deve, de facto, preocupar. Mas eu pergunto-me que valores é que, será que nós estamos sempre conscientes disto? Será que nós, de facto, educamos os nossos filhos para o céu? Eu tenho aqui o telemóvel a propósito, aqui no grupo do WhatsApp. Isto foi do 11º ano. Ainda não tive coragem de sair deste grupo do WhatsApp, já saí alguns, porque eu tenho muitos filhos, eu não posso estar no grupo do WhatsApp dos pais todos. Eu vou só dizer, vou só ler esta conversa. Portanto, os miúdos veem aqui uma conversa, diz assim, é muito giro, vai valer a pena, esperem aí. Vamos então. Ok, o início é assim. No Natal vamos fazer uma venda lá na escola, porque os meninos têm um plano que é reformular, remodelar o bairro da escola. E então pediram aos pais colaboração para pôr barraquinhas, etc. Uma mãe agora diz assim: olá, Eugénia, desculpa lá, mas o dinheiro dos miúdos é para arranjar o bairro da escola. Tenham paciência, a Câmara Municipal é responsável pelas instalações, pois eu não concordo. Ana, foi a informação que nos deram. Dessa Câmara Municipal, se é para lá, se for para tal, ele não vai contribuir. Para tal, sempre pensei que fosse abordarem para o bairro finalistas para a viagem deles, agora para fazer melhoramentos num bar, ainda por cima camarário, só se estiverem a brincar. E a conversa continua muito interessante, por mais uns 30 ou 40 entradas. Os meninos querem fazer algo para melhorar o mundo.
Parem já, nem pensem. O meu filho fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Corta lá, nem pensem. O meu filho só vai fazer para melhorar a si próprio. Se for para ele, fica com o dinheiro para melhorar o bar. Ou a câmara que faça, não é? Isto é a educação que nós estamos a dar aos nossos filhos. Estamos com atenção mesmo? Ou nas nossas conversas, como é que é? Nós entusiasmamos os nossos filhos para que façam uma coisa pelos outros. Eu vejo meninos na escola, eu sou professora, portanto eu vejo meninos na escola, que eu digo assim, Ana, senta-te ali ao pé do Zé. E o Zé tem alguns problemas. E eu vejo a Ana a revirar os olhos. Eu, Ana, senta-te ao pé do Zé. Quero que ajudes o Zé. Leva o teu livro para ajudar o Zé. Volta a revirar os olhos. Ana, tu não estás a ouvir? Tem mesmo de ser professora. É assim que nós educamos os nossos filhos. Vocês têm certeza que os vossos não fazem isso? Perguntam-nos. Perguntando aos nossos filhos. Quando eles chegam a casa, o que é que a gente pergunta? Como é que foi o almoço? E depois, olha, aquele menino, Sara, aquele teu amigo, correu tudo bem? Tiveste atenção? Foi precisar uma coisa? Mãe, hoje até foi, olha, hoje até eu ajudei assim. Lúcia, aquele menino ucraniano que está lá na tua sala que não percebe nada. Mãe, hoje eles já gozaram menos com ele. A gente pergunta, estamos atentos. Porque isto é muito comum. Os alunos ligam lá a luz. Professora, não sou ocupado. Eu ouço isto todos os dias. Vejam se os vossos filhos não fazem isto. Está bem? Atenção! Nós queremos educar filhos para quê? Para serem santos. Para chegarem lá ao céu e verem os tais viventes, seres vivos, com 6 olhos e 6 asas. Estou a brincar. Estou a brincar aqui com o Apocalipse, mas é isto. É para chegarmos lá, para chegarmos ao céu. Então, primeira pedra muito forte que nós temos de colocar. Deus como a rocha da nossa vida. Deus no centro. A missa, a oração e os valores na nossa casa. Todos os dias. Um diálogo contínuo com os nossos filhos para os educarmos nestes valores do céu. Segunda parte da estrutura é uma estrutura tripartida. Deus. Segunda parte, a unidade conjugal. A unidade conjugal. O primeiro objetivo, a primeira finalidade do sacramento do matrimónio é a unidade. Porquê? Porque nós somos chamados, quando Deus criou homem e mulher, logo ali no Gênesis, os dois formarão uma só carne. Atenção a este início do Gênesis. Se vocês repararem, no primeiro capítulo, Deus vai dizendo, faça-se a luz, faça-se o dia, faça-se a terra, façam-se os animais, e depois parece que há um momento de pausa e depois Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os formou. Deus entra ali no plural, façamos. É a Trindade que está a falar. O ser humano só se completa, de facto, na unidade conjugal. E então, o primeiro fruto, o primeiro objetivo do matrimónio é esta unidade, chegarmos a esta unidade, sermos um. Façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher os fez. Sermos apenas um. Então, a relação com o nosso esposo tem que vir antes de qualquer outra relação na nossa vida, antes dos nossos filhos, antes da nossa carreira, antes do trabalho paroquial, antes de todos os movimentos a que pertencemos, todas as atividades que queremos fazer, do lazer, dos nossos hobbies, etc. Antes de tudo isso, tem de vir a relação com o nosso cônjuge. Eu conheço famílias, casais que se divorciaram porque o marido passava muito tempo no seu clube de futebol, jogava futebol à noite e passava lá muitas horas e acabaram por se separar. Conheço outros que se separaram separaram-se porque o marido passava muito tempo nas atividades da paróquia. Portanto, seja o que for, podem ser coisas muito boas, o futebol é muito bom, o trabalho na paróquia é fantástico, mas tudo isto pode separar o casal. Se não houver unidade, não vale a pena irmos por aí. Em primeiro lugar, de facto, a unidade conjugal sempre que, de facto, ordenada com o fim primeiro de Deus, como vimos aqui. Então é preciso cuidarmos desta relação. Esta relação tem de ser alimentada todos os dias. É um bom exercício nós pensarmos que não pode passar nenhum dia da nossa vida sem termos um tempo a sós com o nosso
sem os filhos pelo meio. Claro que esse tempo não é um fim de semana, de vez em quando, não é umas férias a dois, de vez em quando, porque muitas vezes eu vejo casais que até organizam isso um fim de semana e de repente sai tudo trocado. Começam ali, saem para o tal fim de semana que tiveram a planear meses e há uma discussão, uma coisa corre mal, está estragado o fim de semana. Não é um fim de semana. Pode ser, ótimo se for, mas não é um fim de semana. É um tempo de todos os dias. Pode ser logo de manhã. Quem tem filhos adolescentes que já não vão para a cama dos pais já consegue ter esse tempo. Eu ainda estou à espera dele. Eu já disse ao Daniel que, quando fizer 4 anos, os meninos já não podem ir para a cama dos pais. Não sei se ele acredita. Vamos ver. Mas pode ser esse tempo logo de manhã, 10 minutos antes de eles acordarem, planearmos juntos o dia, conversarmos um bocadinho, tomarmos um pequeno almoço juntos. Pode ser ao fim do dia, depois de nos deitar. Pode ser, eu e o Nael estamos a ir para a cozinha quando ele acaba o trabalho, quando pôs as coisas do trabalho. Como tem teletrabalho em casa, agora desliga o computador e vamos os dois fazer o jantar. E os meninos estão por ali a brincar, e então nós temos ali uns 20 minutos, conversamos, brincamos e gostamos de fazer o jantar juntos. É uma coisa que nós gostamos. Quando eles eram pequeninos, e nós vivíamos em Monfores aqui, nós gostávamos eles estavam todos deitados e nós passeávamos à volta da casa, com a beirão à volta, com o intercomunicador na mão. Enquanto está o raio do intercomunicador, a gente ouvia se chorava ou não, 10 minutos. Mas que seja um tempo diário que possamos ter em conjunto. Não deixar passar, ter a certeza que será que hoje conversei um bocadinho, estive atento, vi se eu precisava de alguma coisa. E tem de ser um tempo carinhoso. Um tempo carinhoso. Nunca esquecemos o carinho. Um beijo, um abraço. O afeto é tão importante. E às vezes fica descurado, não é? Às vezes nós parecemos duas crianças a brincar. As crianças, quando têm o quê? 2, 3 anos, como vocês sabem, não brincam juntas. Brincam paralelamente, não é? Nos infantários, as educadoras dizem sempre isso. Só a partir dos 3, 4 é que eles brincam um com o outro. Ali estão todos, ele está aqui a brincar com um carrinho, o outro está ali a brincar com outro carrinho. E às vezes lá em casa parecemos isso, não é? Um está a fazer uma coisa, o outro está a fazer outra, até estamos os dois juntos, mas estamos cada um a tratar os seus eventos, não é? Cada um está a tratar da sua agência de eventos que temos a organizar. Então precisamos deste tempo em que estamos em conjunto, a olhar um para o outro, a conversar um com o outro. E os nossos filhos precisam da segurança de ver a nossa união. É a primeira escola que eles têm do amor conjugal, apaixonar o pai e a mãe. E é pena que tenham de ir procurar informações ao outro lado e não ao pai e à mãe, olhar para o pai e a mãe. Verem o pai e a mãe abraçar-se, a beijar-se, até sentirem aquele desconforto. É um desconforto positivo, contrariamente ao desconforto que sentirão de ver depois os colegas na escola. Se o virem em casa, olha, o meu pai e a minha mãe são tão amigos. O meu pai e a minha mãe amam-se, beijam-se, abraçam-se. E é bom que os filhos vejam isso. A base da sua casa emocional é de facto a união, esta união entre marido e mulher. Atenção, mulheres, o nosso marido não é mais um filho. Às vezes há aquela tentação, nós somos tão maternais, que tratamos o marido como mais um filho, não é? Estão todos de seguida. Para lavar-se os dentes. E o marido está ali, não é? Às vezes cuidamos dele como se fosse mais um filho. Atenção, o marido não é mais um filho, pelo contrário. São Paulo, quando diz que o marido é a cabeça, é o chefe da família, ele está a apontar simplesmente para uma necessidade natural que tem a ver com o género masculino, que está inscrita na nossa biologia. O marido, sobretudo, precisa de se sentir respeitado, não é? Sentir na sua autoridade, se sentir respeitado. E, portanto, não o tratemos como uma criança. Atenção, homens, as mulheres precisam de gestos românticos e carinhosos. Uma das coisas que o Nael sempre fez, desde que nos casamos, foi oferecer-me flores. Quando nós vivíamos em Aveiro, no apartamento, ele todas as semanas passava numa florista a caminho de casa e oferecia-me uma flor. Todas as semanas, sem falha. De tal maneira que até quando morreu o Tomás, quando o Tomás morreu, com 1 ano e meio, como vocês sabem, a florista, que eu não conhecia de mais lado nenhum, foi ao funeral e levou as flores que o Nail sempre me comprava. E escreveu um cartãozinho que eu andei lá à procura agora, mas nem encontrei no meio, que eu tenho lá as coisas todas, claro, do funeral de Tomás. Escreveu um cartãozinho em que dizia isso mesmo.
Eu tenho sido testemunha ao longo destes anos do carinho com que o Nael sempre dá uma flor à Teresa, e quis trazer as mesmas flores ao funeral, e ela assim fez, foi muito bonito, na altura fiquei muito emocionada. E os pequeninos ainda outro dia se lembraram disso, estava a Lúcia, estava a falar disto das flores, e a Lúcia estava, e o David estava a conversar, e disseram, era sempre, mas isso não foi só nessa altura, mamãe, isso era sempre que íamos dar às compras, ao mercado, ele dizia sempre, pronto, já comprámos tudo, agora vai lá Lúcia, vai lá David, vão lá escolher uma flor para a mãe. São gestos, não é? Trazer uma flor. Às vezes a mãe prepara uma lancheira quando eu vou para a escola, que eu tenho que sair muito cedo, porque estou lá a trabalhar, se o Daniel acorda mais cedo e eu vou tomar conta dele, ele prepara-me um almoço, que eu levo o almoço. Quando sou eu a preparar, aquilo vai de qualquer maneira. Quando ele me prepara a lancheira, quando eu vou abrir a hora do almoço, tenho sempre lá ou um chocolatinho, ou um bifinho, sempre, nunca falha. É sempre de um carinho muito grande. Há um teólogo protestante, Bonhoeffer, que morreu no campo nazi. E ele, enquanto lá estava, escreveu uma carta à sua sobrinha que se ia casar. Escreveu muitas cartas. E esta carta diz uma frase absolutamente fantástica. Ouçam com atenção. Ela ia casar, ele estava a dar muitos conselhos de casamento, como pastor protestante que era, e ele dizia assim: a partir de agora, não é o vosso amor a sustentar o vosso matrimónio. É o vosso matrimónio a sustentar o vosso amor. A partir de agora, não é o vosso amor já. Desde o momento em que se casam, o vosso amor não é ele que vai ser o suporte. O vosso matrimónio é que vai ser o suporte do vosso amor. É que isto é mesmo assim. A partir de agora, Deus está aí no meio. E a partir de agora, a promessa que vocês fizeram em nome de Deus. Fizemos-la juntos com Deus. Ele está ali no meio. Já não vai deixar. É Ele o suporte deste amor. Porque, de facto, vocês pensem bem, alguma vez tiveram de fazer alguma promessa para amar e respeitar e cuidar dos vossos filhos? Não. Nunca tivemos de prometer cuidar deles. É instintivo, não é? E a pena que o instinto não funcione com toda a gente. Mas quando funciona, de facto é instintivo, não precisamos de promessas. Agora, as promessas que nós fazemos no casamento, fazemos-las porque precisamos delas. Fazemos-las exatamente para os momentos difíceis. Se as fizéssemos para os momentos fáceis, não valia a pena, pois quando está tudo bem, é natural que eu prometa. As promessas fazemos-las para que segurem o nosso matrimónio nos momentos difíceis. E elas estão lá para o segurar. Tertuliano, ainda nos primeiros anos, não é? No primeiro século, ele escreveu à sua esposa. Olhem só o que ele disse à sua esposa. Isto logo, ele viveu de 155 a 220, o ano 220, portanto, mesmo no início do cristianismo. E ele escreveu assim à sua esposa: onde encontrar palavras para exprimir toda a excelência e felicidade do matrimónio cristão? A Igreja redige o contrato. A oferta eucarística confirma-o. A bênção coloca-lhe o selo. Os anjos que são dele testemunha registram-no. E o Pai do céu ratifica-o. Então, quando nós nos casamos, o céu inteiro, os anjos são testemunha. O céu inteiro nos jubila. Uau, aí está mais outra imagem, outro ícone de Deus na Terra. Outra imagem de Deus na Terra. Quando nos sentimos a fraquejar no nosso casamento, porque todos nós temos alturas mais difíceis e dolorosas, é um bom exercício pegarmos no livrinho com as leituras daquele dia, lê-las em conjunto, voltar a rever todas as palavras que dissemos um ao outro, fazermos juntos esta oração e vemos como de facto reavivamos a chama e Deus nos sustenta e nos segura. E então chegamos ao terceiro pilar desta estrutura, não é? Primado de Deus, a união conjugal e agora a missão conjunta, que são os nossos filhos. Os nossos filhos são a nossa missão conjunta. Juntos somos enviados para criar e educar para o céu estes filhos que Deus nos deve. É uma missão, e é uma missão que tem de vir acima de qualquer outra missão. Acima da nossa carreira, acima do nosso compromisso paroquial, social, ou seja, o que for, tem de ser uma missão para ser cuidada todos os dias.
educando, amando, brincando, encontrando tempo diariamente para estar com os nossos filhos. Não é deixar para depois, porque depois pode nunca chegar. Como eu sei por experiência, e todos sabemos que de facto o depois, o amanhã pode não vir. É hoje que os nossos filhos precisam de nós. É hoje. E esta é a nossa primeira missão. Nós não temos os filhos por acaso. Os filhos que nós temos são os que Deus escolheu para nós. Não há casos no mundo, no universo. Há tudo na providência de Deus. Então, estes 3 pilares que nós temos na nossa vida, Deus, o esposo e os nossos filhos, precisam, para podermos, vocês se calhar estão a pensar, pois, mas falta-nos o tempo, não é? É engraçado que o primeiro dom que Deus nos faz ao colocar-nos na vida, dá-nos o dom da vida, ao dar-nos o dom da vida, dá-nos o dom do tempo. Não é? Dá-nos o dom do tempo. Porque a nossa vida desenrola-se no tempo. É por isso que nós estamos aqui na Terra. O tempo vem juntamente com o dom da vida. Mas a maior parte de nós passa a vida a queixar-se por não ter tempo. Não é? Passamos a vida a queixar-se por não ter tempo. Andamos certamente a fazer umas contas erradas ou meter lá dentro coisas que não devem ser metidas. Quando eu estou a fazer uma coisa à pressa, já sei que ela vai sair mal. Quando vou buscar o Daniel à pré-escola, eu subo a rua por trás da minha casa e quando vimos os dois a descer por ali abaixo, eu sei que preciso de tempo. Aquilo são o quê? Meio minuto a subir. Mas eu sei que preciso de uns 10 minutos, porque o Daniel vai querer falar com todos os vizinhos que vêm todos à janela. Quando ele passa, é a única criança que desce por ali abaixo. Vêm todos à janela, vai querer falar com todos. Vai querer pedir um roçado ou um bombom a todos. Eu já tive uma conversa com todos, por favor, pararem com o hábito, senão qualquer dia. Vai ter de apanhar uma pedrinha, de apanhar uma flor, de saltar de um muro para o chão, de saltar de uma janela. Eu sei que ele vai fazer isso tudo. E se eu apresso esse tempo, eu sei que vai correr mal. E quando eu apresso esse tempo, eu sei que corre mal. Há birras. Eu preciso de tempo. Das coisas que eu mais gosto de saborear com ele, é ao fim do dia, na minha casa, na varanda, chegamos ao fim da tarde e os passarinhos vêm todos a voar de volta às suas casas, às árvores. E o Daniel já sabe e chama: mamãe, estão a chegar os passarinhos. E lá vamos os dois e temos de levantar tudo. Largo as panelas, largo o que tiver a fazer e sento-me ali com ele ao colo na varanda a ver os passarinhos chegar. Preciso de tempo. Tempo para saborear isto. Eu ouço muitas vezes os avós dizer que gozam dos netos de uma forma que não gozaram dos filhos. Agora que eu sou avó, gozo dos meus netos. Eu acho que deve ser fantástico ser avô e ser avó. Eu já ando a ouvir uns podcasts como ser uma avó fixe. Porque eu tenho um filho que vai casar em maio, 13 de maio. Tenho um filho que vai casar e quer ter uma família numerosa, portanto eu já ando aqui a ouvir umas coisas como ser uma avó super fixe. Mas, isto estou desejosa, mas pronto. Mas tenho a certeza que eu não vou gozar mais os meus netos do que gozei os meus filhos. Porque nunca me falta tempo para eles, nunca. Isso é daquelas poucas coisas que eu digo na vida que eu fiz bem. Fiz muita coisa mal, mas de facto nunca me faltou tempo. Falta-me tempo para muitas outras coisas. Corto tempo em muitas coisas, mas não na atenção diária, no carinho diário que lhes estou a dar. Nunca deixemos para quando formos avó gozar das nossas crianças. Temos de ver o que é que eu preciso fazer. Eu sei o que eu precisei de fazer. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem: mas tu és short, tu trabalhas meio tempo assim, mas não foi sempre assim. Eu, como qualquer outro professor deste país, andei em salto e banco. Trabalhei muitas horas, muito longe de casa, a saltar de escola em escola, com os bebés, com as crianças todas pequeninas. Sei o que tive de fazer para encontrar esse tempo e encontrei. Agora, recentemente, fizemos então algo mais radical. Foi deixar aqui esta terra magnífica onde estamos agora e mudarmos-nos para um sítio onde o tempo passa mesmo mais devagar. Ali o tempo é diferente que aqui também. As horas não têm os mesmos minutos, a sério. É tudo mais lento. É verdade, há mais tempo no interior. Se não acreditam, experimentem e eu desafio-os a que experimentem, porque é verdade, há mesmo mais tempo. Portanto, eu precisei de fazer esta mudança para ter mais tempo. Há mais tempo ao pequeno almoço, há mais tempo ao fim da tarde, eu não sei, mas há mesmo mais tempo. Mas cada um
já parti a louça toda, já não há como recomeçar. E é por isso que eu trouxe este prato. Vocês estão a ver este prato? Quando comprei esta casa, que herdei, também herdei este prato e uma coleção de outros pratos. O que é que vocês fazem quando um prato se parte nas vossas casas? Para o lixo. Prato parte-se para o lixo. Vocês estão a ver este prato? Este prato está agrafado. Este prato está agrafado. Era assim que antigamente se transmitia de uma geração à outra. De uma geração à outra. Aquilo que era importante. Estes são os pratos que nós guardamos quando temos domingo. Quando é domingo, comemos com os pratos antigos. Com os pratos que vêm da outra geração. Que chegaram a nós assim. Agrafados. Não foram descartados. O Papa Francisco bem diz que nós vivemos na cultura do descarte. Corre mal. Vai-te embora cada um para o seu lado. Não. Vamos agrafar. Vamos trabalhar. Vocês estão a ver este vestido? Isto é um vestido lindíssimo da Sara. Foi a madrinha que lhe deu. E é um vestido todo. Vou ver. Era muito lindo. E a Sara adora o vestido. Como veem, é um vestido muito bonito. Ela fez-lhe um rasgão enorme aqui atrás. Ele tem assim um forro por baixo. Tem aqui assim um forro. Pronto. E, portanto, fez um rasgão aqui no vestido. Mas ela gosta tanto do vestido. Estava o verão a terminar que ela disse: mamãe, eu vou mesmo com ele rasgado. Vou com ele à missa. Ó filha, mas ele está rasgado. Mas é verde por verde. Pronto. Vou à missa com ele. E foi. E foi à missa com o vestido. E veio à missa. E estávamos a almoçarmos. E depois do almoço bateram-me à porta. Eu abri, era a Dona Antónia. Olá, Dona Antónia, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Dona Teresa, dê-me lá o vestido da menina. Como, Dona Antónia? Dê-me lá o vestido da menina. Ande lá, vá lá buscar um vestido da menina que eu já cá lhe trago. Oh, Dona Antónia, então, mas o meu pai era sapateiro e a minha mãe era costureira. Vá-me lá buscar o vestido da menina. E eu fui buscar o vestido da menina. Se vocês descobrirem onde é que está o rasgão, digam-me, porque eu ainda não descobri. Eu ainda não descobri. Isto é uma arte. Isto é uma arte. E isto é a arte que nós precisamos de aprender nos nossos tempos. Nós precisamos urgentemente da arte da restauração, que é o que eu ando a aprender a fazer na casa, onde agora estamos, de recuperar o que estava perdido. Jesus disse que veio para os remendos, não foi? Veio remendar, veio recuperar o que estava perdido. Veio restaurar. Isto são os verbos que nós precisamos treinar hoje em dia. Restaurar, recuperar. Não descartar. Portanto, estamos sempre a tempo de encontrar tempo, de restaurar, de ver o que é importante. Então vamos agora passar, depois de colocadas as bases, lembram-se as 3 bases? Primado a Deus, a união conjugal e a missão conjunta, que são os nossos filhos. Depois de colocadas estas 3 bases, na nossa casa, agora podemos mudar para lá, podemos começar a brincar, pintar paredes, pendurar quadros, não é? Podemos começar a encher a casa de vida. Agora vem a nossa vida diária, não é? Vem as atividades dos filhos, o trabalho, os tempos livres, vem escolher a roupa que serve e que não serve, vem fazer o jantar, o que é que eu hoje vou comprar para o jantar, comparar os preços no Pingo Doce, no que for, vem tudo isto. No fundo, se nós pensarmos, trata-se das obras de misericórdia que Deus coloca para nós vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, e ainda ontem, domingo não, foi greve, era como se fosse sábado, eram 4 da tarde, aparecem lá os meus filhos e os amigos, mais 4 pelo menos. Teresa, temos tanta fome! Boa, então vá, sente-se tudo aí à mesa, vamos lá, põe leite para todos, vai buscar mais leite, vá dar de comer a quem tem fome. Isto são as obras de misericórdia, não é? São as obras de misericórdia que Deus nos pede para fazer. Portanto, é fantástico termos de fazer isto. O problema está em quando nós fazemos isto, esquecendo aquela estrutura, e queremos pendurar um quadro na parede errada, na parede onde chove. Ou seja, primeiro a estrutura, e tudo o resto tem de estar ao serviço dessa estrutura, e se não estiver,
quadros algo muito pesado, não é? Outras suportam. Portanto, devemos estar com atenção. O que acontece é que a maioria das pessoas é vítima das suas circunstâncias. Tudo são fatalidades. Tudo são inevitabilidades. Tem de ser, é assim, pronto, mas o que é que eu vou fazer? É assim. Sempre tive este trabalho, sempre vivi aqui, tenho de ir buscar lá, tenho de ter a música àquela hora, mas tem de ser. São inevitabilidades. Toda a nossa vida é um conjunto de fatalidades. Pois é aquela palavra, somos sobreviventes. Eu detesto ouvir isto. Ele é um sobrevivente do cancro, ou um sobrevivente da guerra. Sobrevivente. Nós somos viventes, não somos sobreviventes de coisa nenhuma. É? Nós somos viventes. A vida somos nós que a decidimos na nossa mão. O que podemos decidir, bem basta aquilo que não podemos. É? Portanto, vamos ver, pegar nestas nossas obras de misericórdia, neste que nos ocupa quase os 100% do nosso tempo e ver, de facto, se está ao serviço desta estrutura que falámos primeiro. E então nós chamamos isto a cultura familiar. Se nós pensarmos, eu ia definir a cultura familiar, que eu acho que fica muito, se vocês pensarem nisto, como as regras, as expectativas, a rotina, as tradições não escritas, mas que são transmitidas de geração em geração, que nós transmitimos aos nossos filhos. Por exemplo, às vezes nem nos damos conta, por exemplo, eu tenho, quando era diretora de turma, agora não tenho tanto contacto com os pais, acho que estou a trabalhar há muito tempo. Chegava muitas vezes, recebia às vezes os pais, e lembro-me de chegar lá, isto aconteceu muitas vezes, mas lembro-me da cara desta senhora chegar lá uma mãe e dizer, olha, a menina está, as notas estão assim, mas está aqui a matemática, está sempre aqui com esta negativa. Professora, isso é normal, eu também sempre fui péssima na matemática. Esta resposta é super comum. Ou seja, não vale a pena sequer tentar que ela seja diferente, não é? Sempre foi assim, porque é que a vida é assim diferente? Eu tenho os meus alunos este ano, eu sei que a maioria deles sabe que não é esperado deles senão os mínimos dos mínimos. O seu futuro vai ser trabalhar no café do pai, trabalhar na mercearia da mãe ou emigrar. É o que é esperado deles. Mesmo que não lhes seja dito por palavras, eles sabem que é isso que é esperado deles. Isto é a cultura familiar. Ou seja, aquilo que é o nosso conjunto de expectativas onde nós nos mexemos. Como é que é a nossa cultura familiar lá em casa? O que é que os nossos filhos pensam que é esperado deles? O que é esperado deles? É esperado que tenham Deus em primeiro lugar? É esperado que sejam os melhores alunos? É esperado que ajudem os colegas? Que estejam atentos aos que mais precisam? O que é que eles sabem que os pais valorizam? O que é que eles sabem quando chegarem a casa que os pais vão dizer, filho, deixa lá, isso eu também sempre fui assim? Ou vão dizer, uau, fantástico, conseguiste? Qual é as expectativas que eles recebem de nós? Porque às vezes nós dizemos uma coisa, com a boca, mas fazemos outra. Se, por exemplo, se nós dizemos se nós dizemos Deus é muito importante na nossa casa, mas depois o pai ou a mãe não vão à missa, a criança fica baralhada. É importante ou não é? Não é? Se nós dizemos tens de ser uma pessoa que ajude os outros e que seja capaz de ajudar os colegas, e depois dizemos assim, mas nem penses dar um tostão para melhorar o ambiente à tua volta, não é? O jovem fica assim, espera lá, o que é esperado de mim? Assim, os senhores me fazem neste botão, não é? Portanto, toda esta nossa... Tudo aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos é, de facto, fundamental questionar. E então, estamos a chegar à parte final, eu vou desafiar-vos, aquilo que eu vos vou desafiar a fazer e que vou-vos desafiar a fazer esta tarde, é exatamente pegar em cada detalhe da nossa vida. Todo este apagar fogos contínuo da nossa vida, não é? Em cada detalhe da nossa vida. Tudo, desde as atividades extracurriculares, a escola que escolhemos, o trabalho que temos, o local onde vivemos, e ver o que é que estes detalhes falam da nossa cultura familiar. Que pergunta é que nós podemos fazer a cada um destes detalhes? A pergunta de porquê? Porquê? Porquê é que eu deixo os meus filhos passar uma tarde em frente ao computador? Ou porquê é que não deixo? Porquê é que eu exijo que eles digam obrigado sempre que saem da mesa? Eu exijo. Ou porquê é que eu não exijo? Porquê é que eu deixo que eles acabem a refeição e se levantem? Na casa dele falta uma coisa. Desculpa,
obrigado, estava muito bom comer. Porquê é que eu exijo isto? Ou porquê é que não exigimos? Porquê é que eu quero que me vejam comprar flores para oferecer à mãe? Porquê é que eu quero que eles façam os TPCs e obedeçam aos professores? Ou porquê é que não me importa que não façam? Porquê é que eu quero que cheguemos a horas à missa? Porquê é que eu quero que eles vejam que chegamos a horas à missa, pontualmente, com antecedência? Ou porquê é que não importa se chegarmos tarde? Por exemplo, eu conheço uma rapariga que tem uma casa grande, como eu, e nessa casa grande ela decidiu que cada filho ficava com um quarto e ao pé do quarto com uma salinha com o seu computador, com os seus jogos, com as suas coisas. Nós decidimos, temos uma casa grande, decidimos que os filhos partilham quartos e depois, alguns, e depois os computadores, os livros e tudo isso estão numa sala grande que chamamos a biblioteca, onde está tudo em conjunto. O que é que acontece? Acontece que os primeiros têm a sua... crescem de uma forma muito mais individualista, têm o seu quarto, as suas coisas, a sua secretária, o seu computador. Os meus são obrigados a passar um tempo em conjunto, mesmo que cada um tenha os seus computadores, estão todos na mesma sala. Ó David, olha, estás a ver, olha aqui, estou giro, olha, António, olha aqui. Isto são obrigados a comunicar. Eu fiz isto intencionalmente. Não sei se ela fez intencionalmente, mas os resultados são diferentes. Quer tenhamos pensado no assunto, quer não. Essa é a grande questão, é que às vezes nós fazemos as coisas sem pensar, mas os resultados depois saem ao contrário daquilo que até gostaríamos que saíssem. A mesma coisa em relação aos tempos livres, em relação às tarefas domésticas. Eu posso ter dinheiro para ter uma empregada doméstica e então tenho. Mas também posso ter dinheiro e não ter, se tiver como objetivo que eles aprendam e que sejam obrigados a fazer as tarefas domésticas. Portanto, perguntar sempre o porquê. Porquê que eu faço isto e por que não aquilo? Então, sermos capazes de fazer muitas perguntas a tudo isso. E é isso que eu vos vou pedir hoje à tarde, em conjunto, em casal, serem capazes de questionar. Tenho aqui depois uns papéis que eu vos vou dar. Questionar, podem, tudo isto, muitas perguntas. E podemos sair daqui com algumas conclusões. Por exemplo, coisas muito simples. Se calhar, a hora em que os meus filhos vão dormir não permite que eu e o meu marido tenhamos tempo em casal todos os dias, por exemplo. Se calhar preciso de mudar a hora de deitar do bebê, imaginemos. Eu quando digo alguma coisa destas, as pessoas dizem logo, é impossível. Não, o meu só dorme à meia-noite. E eu digo assim, olha, mentira. Porque se eu vivesse em Inglaterra ou se eu vivesse na Irlanda, como os meus sobrinhos, às 7 da noite estava na cama. Isto é uma questão cultural, é uma questão de nós escolhermos. Não é? Em relação em geral. Portanto, isto é uma questão cultural. Os meus sobrinhos todos, às 6h30, 7 estavam a dormir. Assim pequeninos. Portanto, isto são tudo questões que nós temos de questionar. Não podemos pensar nelas como são fatalidades, são inevitabilidades. Não, perguntar se esta hora, isto é uma hora, um exemplo, não é quase para vocês, não é? Que aqui estão, não tenho já bebês, alguns estão pequeninos, mas se esta hora não funciona para a minha família, então mudamos. Se esta atividade não funciona para o nosso tempo de casal, se esta atividade se sobrepõe ao horário da missa, não é? Portanto, de acordo com aquela estrutura primeira, daquilo que é o principal na nossa vida, sermos capazes de questionar tudo o que está à nossa volta. E então fazer com que a fé dos nossos filhos possa de facto ser aquilo grande da sua estrutura emocional, da sua vida. Não é? Darmos este primário a Deus na nossa casa, questionando tudo aquilo que nós fazemos. Está bem? É um mote para hoje, a partir da minha experiência de restauradora, não é? Agora, de casas antigas, de saber de facto fazer estes agrafar, restaurar, pormos a nossa vida de facto aquilo que é preciso juntar, cimentar, para que as nossas famílias sejam cada vez mais imagem fiel de Deus sobre a terra.